Total de casos da pandemia do novo coronavírus chega a 1.100.000, com mais de 59 mil mortes, superando o número de mortos por ano pela tuberculose, uma das doenças contagiosas mais graves, e o total de americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, que foi de 58 mil. A mortalidade está em 5,38%. Os Estados Unidos têm 277 mil casos e 1.480 mortes num dia pela Covid-19. É o recorde de mortes num dia para o mundo inteiro. O total de mortos nos Estados Unidos chegou a 7.402, uma letalidade de 2,67%. Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca, defende o confinamento em todo o país, mas o presidente Donald Trump reluta em fechar os Estados Unidos e deixa a decisão na mão dos governadores. Aqui no Brasil, são 9.194 casos confirmados e pelo menos 366 mortes. Depois de mais acusações do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou que, como médico, aprendeu a não abandonar o paciente. A Espanha volta a ter mais de 900 mortes num dia. Foram 932, abaixo das 950 de ontem. Há uma semana, o total de mortes num dia não baixa de 800. Ao todo, a Espanha tem 119.199 casos, 11.198 mortes, uma mortalidade de 9,4%. A Itália tem 766 mortes, mas o número de novos casos diminui. Ao todo, a Itália tem quase 120 mil casos registrados, 14.681 mortes, letalidade de 12,25%, a maior de todas. O governo italiano prorrogou o confinamento por um mês até o início de maio. A França é o quarto país em número de mortes, 6.507, sendo 1.416 em residências para idosos. O Iraque suspendeu o trabalho da agência de notícias Reuters, que acusou o governo de esconder as reais dimensões da pandemia. Oficialmente, há no Iraque 820 casos confirmados e 54 mortes. A agência Reuters estima o total em 3 a 9 mil. Recebeu uma multa de $20.800 por causa da ousadia. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças agora defende que todas as pessoas usem máscaras para sair à rua. O Brasil adotou a mesma orientação. O ministro da Saúde mandou fazer máscaras caseiras, deixando as profissionais para médicos, enfermeiros e pessoas contaminadas. Em artigo no jornal The New York Times, o colunista David Leonhardt apontou 5 erros cometidos nos Estados Unidos que devem se repetir no Brasil. Primeiro, não há sinais de que a curva esteja sendo achatada. No Brasil, as autoridades alegam que sim, mas como fazem muito menos testes do que deveriam, não há como fazer uma avaliação precisa. 2. Nos Estados Unidos, o crescimento do número de casos está sendo mais rápido do que na Europa. No Brasil, mais uma vez, devido ao baixo número de testes, não dá para saber exatamente. 3. Lá nos Estados Unidos, como aqui, faltam equipamentos de proteção individual para médicos e enfermeiros. 4. Como disse há pouco, faltam kits de exame para testar todos os casos suspeitos. A Coreia do Sul fez 8.000 exames para cada milhão de habitantes. Os Estados Unidos fizeram 3.300 testes para cada milhão de habitantes. Aqui, o ministro Mandetta prometeu distribuir 15 milhões de kits de exame até o dia 1º de abril. Tinha entregue menos de 55 mil, 0,36% do total prometido. O quinto erro dos Estados Unidos, apontado pelo colunista do New York Times, é a falta de uma ação nacional coordenada, consistente, resultado da falta de liderança do presidente Donald Trump, que até sábado passado negava a realidade e prometia que o vírus desapareceria por mágica. 12 estados americanos ainda não deram ordens à população para ficar em casa. Estes estados têm cerca de 10% dos americanos, mais de 30 milhões de pessoas. A mesma falta de ação nacional coordenada pode ser atribuída ao presidente Jair Bolsonaro, que insiste em reabrir o comércio, negar a periculosidade da doença. Ontem, Bolsonaro disse que tinha um decreto pronto para fazer isso assim que o povo exigisse.
Na frente econômica da guerra contra o coronavírus, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial advertem que ficar entre o combate à pandemia e a recuperação da economia é um falso dilema. A crise econômica não será superada enquanto o vírus não estiver sob controle. Mais de 20 países africanos pediram ajuda ao FMI. Ruanda vai levar 109 milhões e 500 mil dólares. Pela primeira vez desde outubro de 2010, o mercado de trabalho dos Estados Unidos registrou mais demissões do que contratações. O saldo negativo foi de 71 mil empregos e não inclui plenamente os dados recentes que indicam 10 milhões de demissões em 2 semanas. A taxa de desemprego subiu de 13,5% para 4,4%. No Brasil, que tinha quase 12 milhões de desempregados antes da pandemia, a expectativa é que as medidas de apoio a empresas anunciadas pelo governo poupem 8 milhões de empregos. Caso contrário, o total de desempregados deveria dobrar para 24 milhões. Para enfrentar a pandemia, o Brasil deve ter um déficit orçamentário de 400 bilhões de reais neste ano. Mais comentários e notas sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, bom fim de semana, muito obrigado.